Como todos nós sabemos, a literatura espírita diz que a Terra é um mundo de provas e expiações. E quando se fala isso, nós temos uma perspectiva de que as nossas vidas se resumem somente a essas duas experiências. Ou nós estamos vivendo provas, ou nós estamos vivendo expiações. Mas, segundo aquilo que o Livro dos Espíritos nos coloca, existem três tipos de experiências que nós passamos na Terra: provas, expiações e um terceiro que é missão. Sem dúvida nenhuma, a nossa maior parte do nosso planejamento espiritual não é a missão. A maior parte do nosso planejamento, indiscutivelmente, são provas e são expiações. Mas todas as vezes que nós recebemos a responsabilidade de fazer algo para servir de exemplo para alguém, cuidar de alguém ou de algo, e que nós fazemos isso por amor, cuidarmos da nossa profissão por amor, cuidarmos do meio ambiente por amor, cuidarmos de animais e plantas por amor e cuidarmos de pessoas por amor, isso, na verdade, já decorre de um longo processo de amadurecimento de sentimentos das nossas almas. Então, quando nós estamos vivendo essas experiências e que o amor é o que nos move nessa direção, nós podemos dizer que não estamos experimentando nessa hora uma situação de prova ou uma situação de expiação. Nessa janela de tempo, nós estaríamos exercendo em nós o germe das possibilidades de executarmos na Terra as tarefas de missão. Missão, sim. Nós também temos a possibilidade de executar algumas coisas de missão. E isso está expresso em O Livro dos Espíritos, nas questões 582 e 583 da obra, aonde Allan Kardec pergunta aos espíritos sobre a missão da maternidade e da paternidade. Quando nós recebemos essa responsabilidade de tutelarmos alguém no curso da existência, exercendo o papel de sermos pai ou mãe dessas criaturas que chegam até nós pela condição de filhos, se o que nos move é um sentimento de amor, nós estamos exercendo nessas circunstâncias uma face muito importante do nosso processo evolutivo, o desenvolvimento do amor e o despertar das características das tarefas de missão dentro das nossas almas frágeis, pequenas, ainda com tantas dificuldades, mas com vários acenos no sentido do progresso, para que nós percebamos a majestade da vida e as grandes possibilidades de afeto que nós já possuímos dentro dos nossos corações. Hoje, portanto, nós vamos falar especificamente disso, da presença daqueles que renascem no nosso lar na condição de filhos. E para isso, nós precisamos levantar o véu da existência e enxergar não somente aquele momento que nós achamos que é o começo de tudo, que seria o nascimento das crianças que vêm para o nosso lar. Não. O processo de vinculação dos espíritos está muito antes do nascimento de quem quer que seja, porque por sermos almas imortais e que já possuímos diversas existências, os vínculos espirituais que nos ligam àqueles que são apresentados para nós na condição de filhos são, na verdade, espíritos que devem ter, muito provavelmente, vinculações mais profundas conosco do que nós imaginamos. Na leitura que o Espiritismo diz, existem basicamente três razões pelas quais os filhos renascem no nosso lar. Uma delas são os laços de afeto. Tínhamos amores no passado, amávamos alguém, e esse vínculo de amor trouxe determinadas criaturas que nós amamos para que elas viessem compor a nossa equipe doméstica na condição de filhos.
São os filhos amados, os filhos que nos enchem o coração de sentimentos muito positivos quando estamos na presença deles, aqueles que os nossos olhos se enternecem quando nós olhamos, que nós nos derretemos quando assistimos eles no berço, que fazemos tudo o que podemos por eles, porque existe um sentimento indescritível, acima da razão humana, que nos faz buscar exatamente a condição de sermos capazes de exercitar o amor espiritual, o amor com as raias do divino na relação das nossas condições humanas num planeta cheio de tantas dificuldades. São os laços de afeto, portanto, que constituem para nós os primeiros vínculos que nós temos com aqueles a quem amamos e que constituirão, no curso das nossas existências, relações extremamente positivas e muito interessantes no desenvolvimento das nossas vidas. Mas existe um segundo tipo de laço, que são os laços que são chamados de laços da natureza das provas. O laço das naturezas das provas são laços muito típicos, mais para espíritos do início da sua evolução. Na condição atual que nós estamos, a probabilidade de você receber um espírito estranho no seu lar é pequena, porque nós já tivemos tantas existências que é pouco provável que o espírito que renasça no nosso lar não tenha vindo de vínculos anteriores, de laços espirituais que são anteriores ao próprio renascimento nosso e que, portanto, faz com que esses espíritos estejam conosco. Mas pela natureza da prova, são espíritos que renascem conosco sem que eles sejam necessariamente vinculados à nossa história. São espíritos estranhos a nós, mas que se vinculam pelas características das provas que nós iremos passar. Uma prova da pobreza, uma prova de viver num lugar muito remoto, a prova de viver uma condição de uma determinada doença e que a gente se predispôs a acolher espíritos nessa condição, pode significar, de repente, que algumas pessoas, alguns espíritos, renasçam nos nossos lares na condição da chamada natureza das provas. Não tem vínculos anteriores. Mas, como eu disse, à medida que a evolução vai acontecendo, essa probabilidade ela vai caindo em virtude de sermos almas multimilenares e já termos muitos vínculos para que o espírito estranho venha aportar no nosso lar. E há um terceiro tipo de vínculo que nos interessa mais de perto hoje, particularmente, que são os laços vinculados a nós pelo desafeto. Espíritos que eram desafeto do ontem e que, de alguma forma, renascem dentro das nossas casas, na condição que nós imaginamos que nós deveríamos ter. E esses espíritos vêm não de um laço do amor do passado, mas de um laço de desamor. Nós sentimos, na verdade, uma dificuldade de relacionamento com eles. Há uma série de dramas que a gente pode viver em função desses espíritos. E é por isso que hoje, abrindo esse véu que se esconde para atrás do nascimento, nós vamos apresentar o que o Espiritismo nos fala sobre essas diversas circunstâncias, trançando esses casos pelas diversas possibilidades que os filhos apresentam nas circunstâncias do nosso renascimento. Vamos começar, então, a analisar todas essas questões. Diz-nos a doutrina espírita que antes de nós renascermos, nós já desenhamos as partes mais importantes da nossa existência. Nós já definimos aquilo que é o macro, a nossa escolaridade, a nossa profissão, se vamos casar, vamos, tá, e com quem? Vamos ter filhos, sim ou não? Se sim, quem serão os filhos? Que doenças teremos? Em que lugar provavelmente viveremos? Que religião iremos exercitar? Quais são as dificuldades que a vida vai nos trazer? Nosso processo desencarnatório será motivado por qual causa? Então, essas linhas mestras, elas já ficam como que rascunhadas no mundo espiritual, sem que obrigatoriamente seja assim que elas irão acontecer. Mas há um planejamento para que determinadas entidades
renasçam na nossa família na condição de filhos. Eles vão aportar no nosso lar de duas formas diferentes. Ou eles virão pelo modelo natural biológico renascendo nos nossos lares, ou eles poderão vir pela via da adoção. Independente deles virem pela via natural ou pela via da adoção, o Espiritismo não os considera de maneira distinta, porque todos nós somos filhos adotivos. Se nós considerarmos que somos almas imortais e que os nossos pais, na verdade, não são nossos pais, são nossos companheiros, são nossos irmãos, o nosso verdadeiro pai, então, é Deus. Consequentemente, por conta dessa lógica, nós sempre somos adotados. Ou somos adotados depois de nascidos, ou somos adotados na hora da concepção. Mas há um momento em que aqueles que exercerão a função de pai e de mãe para as nossas vidas, eles avalizam a possibilidade do nosso renascimento. Então, nós vamos encontrar nessas circunstâncias uma percepção de que não há diferença na visão do Espiritismo se o filho nasceu do nosso ventre ou não nasceu. Porque todos somos pré-existentes e por uma via ou pela outra, nós aportamos no lar que vai nos receber na condição de filhos para que nós iniciemos a nossa jornada no campo terreno. Nesse fenômeno de formação, de construção dos nossos corpos, nós vamos encontrar algumas circunstâncias que são bastante significativas. Muitos poderão dizer assim, mas meu filho era programado? Como programado? Eu tive um relacionamento de uma noite com uma pessoa. Eu sequer conhecia aquele homem. A gente saiu, tivemos um relacionamento numa única noite e eu engravidei. Ou ele era um caminhoneiro que passou pela estrada, nem sei o rumo que ele levou. Foi uma relação muito rápida, muito fugaz, e de repente, quando eu me vi, eu estava grávida. Houve planejamento nessas circunstâncias? Havia, na visão da doutrina espírita, uma possibilidade de que, de fato, esses espíritos estivessem vinculados a nós? Responde a doutrina espírita que mesmo quando você tem uma circunstância que aparentemente, sob a sua ótica, não houve um planejamento, porque você não estava planejando reencarnar, não significa que o plano de Deus seja exatamente igual ao nosso. Às vezes Deus tem um plano e nós temos outro. Quantas mulheres casadas que querem não mais ter filhos, fazem um plano para não ter e engravidam. E da mesma forma, há muitas circunstâncias de mulheres solteiras que, em virtude das relações afetivas que elas mantêm, elas acabam engravidando sem que seja de uma pessoa específica, de um homem que ela tenha uma relação permanente. Mas essa característica não significa dizer que porque isso aconteceu sem que Deus tomasse conta do que estava acontecendo. Sem que isso acontecesse em virtude de uma circunstância que nos seja útil no nosso processo de desenvolvimento. Mesmo quando o companheiro não é aquele companheiro que nos acompanha na vida, que é uma companhia permanente, quando acontece uma gravidez, duas coisas podem estar aí. Sim, verdadeiramente era isso que era o previsto. A previsão do mundo espiritual era para que houvesse essa gravidez nessa circunstância. A possibilidade é que acontecesse uma gravidez dentro de um espaço onde não se imaginava que isso fosse se dar. Isso é uma possibilidade. Mas estava programado para que fosse assim. A mulher, numa determinada idade, num relacionamento que nem era o mais significativo, ela acaba engravidando. Por quê? Porque havia um interesse para que experiências relacionadas com a maternidade na condição da mulher sozinha fosse exercitada pela mãe. Qual é o sentido disso?
Ah, quantas mulheres hoje possuem alguns conflitos da maternidade de outras eras. Então, hoje elas engravidam na condição de mães solteiras para provar a Deus a capacidade de amar que elas têm no momento presente. Não sei se me faço claro no que quero dizer, mas muitas vezes nós arrastamos do ontem de outras existências determinadas experiências da maternidade que não foram felizes. A minha relação com a maternidade não foi boa e por isso eu renasço novamente numa condição de mulher e eu sou desafiada na minha condição de maternidade, experimentando um quadro de gravidez solteira. Mas, meu Deus, por quê? Por que isso? Para que eu prove para mim mesmo ou para mim mesma que eu realmente não sou mais a mesma mulher do passado, que em virtude da minha compreensão lá atrás, eu tomei decisões indesejáveis com relação ao meu filho. Agora, eu sou desafiado na mesma circunstância para que eu consiga dar a boa solução. O pai caminhoneiro, o pai que passou na estrada, ele nada mais é do que um simples instrumento para que se cumpra determinadas circunstâncias que dizem respeito ao nosso desenvolvimento enquanto espírito. Então, uma gravidez que aparentemente aos nossos olhos ela é completamente indesejável, ou indesejada, ou não planejada, decorre de um meticuloso plano do mundo espiritual para testar em nós a grandeza dos nossos corações diante das naturais adversidades de uma gravidez que a gente não pensou que fosse acontecer. Um segundo tipo de circunstância é aquelas em que realmente não era o planejado. Sim, não era planejado. Isso não era para ser assim. Essa moça não seria para engravidar agora. E por que ela engravidou? Porque, de certa maneira, a conduta sexual dela mexeu na lei de causa e efeito, mobilizando recursos do mundo espiritual em que, de repente, a benefício dela, ela engravida. Era o planejado? Não, não era isso para Preto. Não estava planejado. E por que aconteceu? Aconteceu como instrumento natural do processo de refrear do espírito. No livro Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno, o primeiro dos livros escritos por Filomeno pela psicografia de Divaldo Franco, aparece uma história desse tipo, em que havia uma entidade que obsidiava uma jovem, perturbando essa jovem de maneira sexual. Então, ela possuía vários parceiros, ela tinha uma vida muito promíscua. Veja que é diferente do primeiro caso. No primeiro caso, eu não tinha esse tipo de desequilíbrio. Eu apenas encontrei com alguém e esse alguém, de certa maneira, passou pela minha vida. Eu não tinha uma vida de excessos do ponto de vista sexual e acabou engravidando. Então, nessas circunstâncias, percebe-se mais a presença do espiritual conferindo a nós determinadas vivências que nós precisamos para o nosso crescimento. Agora não é. Nessa eu tenho uma vida mais promíscua, eu tenho uma história mais pesada de sexualidade. E aí conta na narrativa do livro que os mentores, a benefício da moça, promovem a reencarnação dela levando o próprio obsessor que não se dá conta, e quando ele se percebe, ele está entrando em processo reencarnatório para terminar de perturbar a moça, para ele não perturbá-la mais. Porque enquanto ele está no mundo espiritual, ele a perturba e a estimula a prática sexual desequilibrada. Então, o que os mentores fazem? Reencarnam o obsessor por ela. Então, retira a pressão espiritual que ela estaria sentindo pela presença desse companheiro. Então, ela vai engravidar por conta das circunstâncias da própria vida que ela teve. Era o planejado? Não, mas é a estratégia para reduzir a perturbação. Manuel Filomeno, na obra, chega até a dizer que, muitas vezes, a psicologia diz que a liberação sexual ajuda a pessoa a poder fazer uma condição de melhor equilíbrio da vida, ou a serena as emoções quando a mulher engravida. Sim, é o próprio obsessor que engravida, está vindo do processo reencarnatório, então
diminui a pressão espiritual que essa mulher está sofrendo. E eu, evidentemente, não poderia deixar de falar um terceiro caso, que é bastante polêmico, que são as circunstâncias nas quais a mãe engravida de um processo de violência. Não é o primeiro caso, que o primeiro caso era um amor passageiro. Não é o segundo caso, que é fruto de uma promiscuidade. O terceiro caso é o fruto da violência, da agressão, de alguém que a força toma alguém na sua posse sexual e essa mulher engravida por esse lado. O que diz a doutrina espírita nessas circunstâncias? A doutrina espírita diz que, mesmo nas condições de ser uma gravidez fruto de uma violência, de uma agressão, nem nestes casos se justifica a questão do abortamento. Muitos certamente dirão, mas a moça vai ficar com trauma. Toda vez que ela olhar para aquela criança, ela vai lembrar do ocorrido, ela não vai conseguir amar esse menino, porque esse menino é filho de um criminoso. O menino pode ser realmente filho de um criminoso, mas ele é metade do criminoso e metade dela. Ela só olha a metade do criminoso, mas não olha a metade dela. Então, o mais indicado nessas circunstâncias é o não abortamento. Que a gente não faça isso e procure, tanto quanto seja possível, trabalhar as emoções para vencer isso. É uma prova fácil? Não. É uma prova muito amarga. É uma prova muito difícil, que vai exigir de nós um esforço imenso nesse sentido. Mas a gente precisa fazer o trabalho de conseguir superar essas nossas fragilidades. E, ao mesmo tempo, a gente tem que considerar assim, mas se ela abortar, vai ser bom, porque aí ela tira isso da cabeça dela e ela fica bem, acaba com esse sofrimento. Não é isso que se observa no curso do tempo. O processo do abortamento, mesmo nessas circunstâncias, ele tem uma tendência de levar a mulher a uma sensação de alívio naquele momento. Mas a partir do momento que o tempo vai passando, à medida que o tempo passa, ela vai sentindo umas ondas de tristeza, de angústia em função do ato cometido. E isso pode levar a uma ampliação significativa dos índices de depressão, de suicídio, de infelicidade no futuro. Então, a benefício dela, a melhor estratégia seria o não abortamento. E para aqueles casos em que se diga, mas eu não consigo, eu não suporto. A ideia, eu não consigo admitir que eu vá ter um filho dentro de casa nessas circunstâncias. Então, para os casos que não tiver jeito, você tem a criança e entrega para adoção. Mas eu vou entregar um filho meu para adoção? Ele é meu filho, mas você estava querendo tirar ele. Então, é melhor então que você doe, confira vida a ele e ele segue para uma família que possa adotá-lo. Já que você não tem capacidade, e a gente entende, porque os traumas de cada um são os traumas de cada um, não tem estrutura para suportar criar uma criança fruto de um processo de violência, então a gente termina a gestação, repassa para adoção, justifica para assistente social que a gente não tem estrutura, o acompanhamento psicológico não funciona, então a criança segue, mas segue com vida nessas circunstâncias. Então, para a leitura que o Espiritismo nos apresenta, o processo de surgimento de uma encarnação, ele pode ser planejado perfeitamente, sonhado, querido, e aí vai acontecer o que é o previsto, e ele pode ser um planejado pelo mundo espiritual, mas não planejado por nós, que são aquelas circunstâncias de relações fortuitas que de uma hora para outra surge. Eu não esperava, mas o mundo espiritual estava querendo que acontecesse. A terceira circunstância são os filhos fruto da promiscuidade, que não são necessariamente programados, mas acaba se aproveitando essa janela para que, através desse instrumento, haja um refrear da lascividade das pessoas e a redescoberta dos propósitos superiores da sexualidade. E, como última circunstância, essa relativa ao fenômeno da agressão, da violência, em que a doutrina espírita considera que o abortamento não seja a melhor opção, e nos casos que não tenha jeito, que a gente faça a entrega da criança para a adoção.
Passado essa discussão sobre a questão do processo do planejamento reencarnatório, nós temos o início da gestação. E diz-nos a doutrina espírita que à medida que o tempo vai passando, o espírito vai então se enraizando no corpo. Nós vamos então, à medida que a nossa gestação foi acontecendo, nos aproximando daquele material genético que nos era oferecido, modelando em cima dele as características que nós possuíamos. Nós juntávamos duas grandes componentes. Uma componente, o material genético dos nossos pais. A outra componente, a minha herança espiritual. Quem sou eu como espírito? E em cima daquele material genético que meu pai e minha mãe me deu, eu imprimo as minhas características. O material genético de minha mãe e meu pai é saudável, mas eu sou um espírito que tenho problemas pulmonares. Quando eu tento renascer, eu promovo mutações no material genético, favorecendo o surgimento de determinadas doenças pulmonares ainda dentro do útero, fazendo com que a criança renasça com determinadas características físicas que dizem respeito não ao presente, mas ao passado. Não aos genes que seus pais lhe deram, mas à história que o espírito possui. Dentro dessa circunstância, portanto, o que a gente vai observar? A possibilidade de surgimento de determinadas enfermidades ainda no curso da nossa gestação. Analisando a questão do acompanhamento daquele que seria o modelo de gestação que a gente tem e os conflitos que muitas mulheres passam em virtude dessa situação, a literatura da psicologia associada ao espiritismo observa 7 fenômenos diferentes que podem dar origem ao desejo da interrupção da gestação. O primeiro desses motivos é porque eu sou mãe solteira, eu não posso ter essa criança. Essa sinalização, ela não encontra respaldo na doutrina espírita pelas razões que colocamos atrás. Pode ser que não seja uma programação sua, mas é do mundo espiritual. Pode ser que seja um processo de promiscuidade sua, então a gente vai ter que levar até o final. As experiências que a gente pode dizer que são penosas com relação à maternidade, elas possuem um aprendizado não oferecem um aprendizado muito grande para as pessoas. E há muitas circunstâncias em que as mulheres que determinam a interrupção da gestação, elas, quando se tornam mais velhas, elas passam por graves conflitos. Então, o fato de você ser uma mãe solteira não determina que você não tenha êxito, porque existem muitas mulheres que, quando solteira, estiveram envolvidas com a problemática do aborto, e que, quando se tornaram adultas, elas olham para trás e dizem: não teria sido tão difícil. E isso pode levar as pessoas a terem culpas. Nessas circunstâncias, a gente precisa cuidar de tratar o nosso eu para um acolhimento efetivo de todos que estamos envolvidos nesse drama. Então, situação número 1, a mãe solteira. Situação número 2, a situação econômica. Não vou ter dinheiro para criar o filho. Não vai dar, já tenho muito filho, não tenho condição, não vou poder criar, não posso. Então, se a gente não pode, a primeira coisa a perceber é que a gente não precisa de tanto dinheiro para criar uma criança. Nós é que criamos umas expectativas de que tem que ter muito dinheiro para que as pessoas possam ser mais felizes. Isso não é verdade. Porque se fosse assim, os lares ricos não teriam problemas. E todos os lares pobres seriam lares infelizes. E nós conhecemos tantos lares pobres, cheios de amor e de harmonia, e tantos lares ricos, cheios de dor, mostrando para nós que a condição econômica não pode ser considerada como a função efetiva para justificar um abortamento. A gente pode ter dificuldades, sem dúvida, mas à medida que a gente procura trabalhar e organizar a vida para que ela aconteça, a gente pode, ainda que numa condição mais modesta, garantir a permanência de todos nós, porque o principal alimento das pessoas, de todos nós, é o amor. E isso não custa dinheiro.
Nós, na verdade, podemos até dizer assim, mas eu não tenho a mínima condição, não tem, não tem, não tem. Se você não tem, mas não tem mesmo, considera que não tem, procure um centro de assistência social. Entregue a criança para uma adoção. Se for o caso, ouça os psicólogos, ouça a assistente social, que de repente ela vai encontrar uma articulação para que você consiga encontrar uma solução para esse drama. Situação primeira, a mãe solteira. Situação segunda, o problema da economia. A situação terceira, se eu tiver um filho, meu corpo vai mudar. Não terei mais o corpo que eu tinha. Vou ter um corpo flácido, vou ter estrias, vou ter uma série de mudanças. Não terei mais a estrutura biológica que eu tenho agora. Os nossos corpos não foram criados para serem sempre jovens. Nós estamos na Terra para viver em cada fase da vida as experiências que ela pode nos dar. Não adiantaria muito um soldado voltar da guerra com o uniforme intacto, sabendo que os seus colegas de grupamento foram agredidos, morreram no campo de batalha, mas você voltou com seu uniforme limpo. Isso não dá medalhas ao soldado. Nós, quando estamos na luta, na batalha, nós temos que oferecer o que a gente tem. E os nossos corpos não foram construídos para continuarem sempre jovens. É uma ilusão da nossa parte, um apego desnecessário, que sinaliza para nós a nossa vaidade e o nosso egoísmo, impedindo que a gente desenvolva determinadas potencialidades que a vida pode nos oferecer da vida em família. Então, essa circunstância também não é considerada pela doutrina espírita como justificável para a questão da interrupção da gestação. Então, nós já temos aqui a primeira, que é a mãe solteira, a mãe com dificuldades econômicas, a mãe que não quer que seu corpo se modele, os problemas que são relativos ao casamento. Ai, meu casamento está um inferno, a gente não consegue se manter. Se vier uma criança, aí vai acabar de vez. Às vezes estão. Às vezes a permanência de uma criança pode representar a união do casal. Sabe, mas se meu marido souber, ele me abandona. Então o casamento já está bem difícil. Então você vai optar por uma relação frágil de alguém que já está saindo da sua vida em relação a uma outra criatura que está chegando para ser para você pelo resto da vida. Você está trocando, então, o permanente pelo temporário. Não vai valer a pena. Essa justificativa também não é acolhida por aquilo que a doutrina espírita nos acena. Uma outra situação que é colocada, a situação número 5, é aquela na qual se diz que a criança é doente. A criança vem de uma deficiência física ou mental, a mãe teve rubéola e deverá provavelmente ter um filho com problema, surdo ou doente mental. A mãe tomou talidomida e a criança deverá talvez nascer com deficiências físicas. Houve um problema, a mãe teve zika e a criança pode nascer com anencefalia. Ou, independente dela ter tido algum tipo de moléstia, houve um processo de má formação, a criança que vai nascer é uma criança problemática, então eu vou já interromper o fio da vida para não gerar um problema social, que seria o nascimento dessa criança. A doutrina espírita considera que, mesmo admitindo que uma criança com deficiência física, mental, possa ser conceituada como um problema social, o que na verdade não é, mas possa vir a ser, ela é uma solução espiritual. E entre as circunstâncias sociais, que são tão pequenas e rápidas e frágeis, e a solução espiritual que permanece conosco e segue pela eternidade, fiquemos com a solução espiritual. Então, se alguém vai ter um filho e esse filho tem uma deficiência física ou mental, segundo a doutrina espírita, não justifica o processo da desvinculação, do corte do fio da vida, porque as experiências que o espírito vai ter serão importantes para ele e para nós também. Mas ele só vai viver 24 horas.
Ele vai viver 9 meses, mas 24 horas. Para o espírito, importantíssimo. Para nós, importantíssimo tomar a decisão de continuidade da vida ou não desse espírito. Isso é muito importante para o fenômeno de desenvolvimento das nossas vidas. Por isso, nós temos que considerar que, mesmo nas circunstâncias de uma deficiência física ou mental, haverá um aprendizado muito importante para o espírito. Haverá um aprendizado também pela possibilidade de deixar no corpo físico parte das imperfeições que a gente possui. E por esse motivo, o chamado aborto eugênico, que é aquele que se comete quando a criança tem algum tipo de mazela física ou mazela espiritual, mental, não se coaduna com o que o Espiritismo diz. A sexta razão, nós já conversamos lá atrás, que era a questão da violência. E a sétima, é a única que o Espiritismo adota como razoável, é quando a vida da mãe corre perigo. Se você tem uma mulher que está grávida e ela, de repente, pode perder a criança ou melhor, ela está em risco de vida e ela pode, ao desencarnar, a criança morrer, o que você faz? Opta pela vida da mãe, opta pela vida da criança. Então, nessas circunstâncias, é indicado que a gente sempre faça a opção pela vida que já está formada do que pela vida que está em formação. Mas mesmo nessa hipótese, a legislação brasileira estabelece que 3 médicos têm que dar o aval para que isso aconteça. Isso não é feito por um médico só e precisa ter a aquiescência da mãe, porque pode ser que ela diga, não, eu quero continuar, eu quero ter meu filho, mesmo que eu corra risco de morte. Então, quando isso acontece, nós temos que respeitar a decisão da pessoa, mas nessa possibilidade é que o Espiritismo considera que é razoável que se faça a interrupção da vida da criança para a manutenção da vida da mãe, que inclusive pode mais à frente ter outros filhos, dando continuidade ao seu desejo de maternidade. A partir do momento que essas circunstâncias se fazem, a gestação avança e as crianças nascem. Nós recebemos os nossos filhos no nosso lar. Adotados ou nascidos do ventre, eles chegam em casa. Nós olhamos para o berço e enxergamos naqueles seres pequenos como se eles fossem indefesos, frágeis indivíduos que estão começando agora. É um ledo engano. São almas multimilenares. Nenhum deles reencarnou por ser um anjo. Todos possuem mazelas morais, por isso precisaram do renascimento. Eles vêm para a Terra porque necessitam aprimorar suas condições espirituais. Alguns trazem conflitos muito profundos, outros conflitos mais fáceis de resolver. Alguns vêm de laços de desamor muito grandes do passado, outros vêm de laços de amor muito grande do passado. Alguns vêm com uma proposta de realização grande na Terra, com uma ficha de serviço muito valorosa, e outros trazem um vazio existencial, um buraco na vida, uma dor, uma tristeza, uma angústia, uma insatisfação consigo mesmo, uma sensação de abandono, que muitas vezes é bem mais presente nos adotivos, que apesar de não terem ainda plena consciência do processo da adoção, do ponto de vista espiritual, nós sabemos que eles têm compreensão do processo de rejeição porque passam. Então, muitas dessas crianças que vêm pela vida via da adoção possuem um vazio tão grande pela sensação do desamor, que elas não sabem verbalizar, mas está no íntimo de cada uma delas a sensação de que, por algum motivo, alguém as abandonou. Isso não é uma condição imperiosa, porque existem muitos adotivos que não possuem esse problema. Como também nós temos pessoas que nascem do ventre e que nascem com a sensação do abandono. Nós vamos encontrar circunstâncias diversas nessas horas em que você tem pais que amam, filhos que se sentem amados. Isso é maravilhoso. Vai seguir maravilhosamente bem. Temos uma segunda circunstância.
Pais que amam, filhos que não se sentem amados. Eu faço tudo, mas não enche a taça. Continua depressivo, continua se sentindo abandonado, continua procurando uma vida de desequilíbrios na tentativa de compensar um abandono que nem sequer existe. Nem sequer existe. Então, eles se tornam rebeldes, se tornam filhos difíceis. Por quê? Porque você mesmo entregando amor, parece que existe uma blindagem desse afeto e eles continuam sempre frágeis. Uma terceira circunstância são os pais que não entregam amor para filhos que se sentem amados. Como que eles podem se sentir amados se não recebem amor? É porque são almas que já possuem dentro de si a capacidade de absorver amor, não somente dos pais biológicos, dos pais físicos, mas percebem a ambiência espiritual, sabem que são amados, possuem uma força interior muito grande e mesmo tendo sido abandonados, tendo sido rejeitados, tendo experimentado uma série de dificuldades em lares desarmônicos, conflituados, agressivos, mesmo assim, têm uma força espiritual incrível e acabam se tornando o arrimo de seus pais, cuidando das famílias desorganizadas, como se eles viessem na condição de anjos que encarnassem na terra. E mesmo não recebendo de seus pais o amor que poderiam receber, nem assim eles se tornam sequelados por essa razão. Eles continuam na tentativa de organizar seus grupos familiares e auxiliar os seus pais. E a quarta circunstância são filhos que não se sentem amados por pais que realmente não os amam. Dificuldade de relacionamento dos pais que verdadeiramente trouxe uma sequela para os filhos. Então, o desamor, a história do ontem, os conflitos do passado trouxeram para dentro do lar laços de desafeto. E os pais não conseguiram resolver o desafeto, não conseguiram trabalhar as emoções e, por conta disso, acabaram transferindo o desamor para seus filhos, transformando a relação pais e filhos numa relação de ódio, de malquerença, de profundas dores, de violências sem término, que fazem com que as nossas notícias nos nossos jornais, de vez em quando, nos falem de histórias relacionadas a famílias com esse perfil. Então, nós vamos ter laços de afeto e desafeto se derramando sobre espíritos mais frágeis ou mais fortes. E é essa circunstância espiritual que os nossos filhos possuem, e é esse fenômeno de cuidar ou não cuidar dessas crianças que vão, de certa maneira, forjando, lapidando as características nossas, em que os indivíduos vão atravessando a infância e vão experimentando o amadurecimento das suas emoções. A doutrina espírita diz que, à medida que a infância vai se processando, nós vamos como que despertando nos nossos corpos. A cada momento novo da existência, o espírito vai como que despertando no corpo físico que ele recebeu. Quando a gente nasce, a gente praticamente não tem percepção de muitas coisas, mas à medida que a gente vai vivendo, as emoções vão se consolidando, o nosso cérebro vai se organizando e nós vamos conseguindo pensar com mais proveito. Nós vamos começando a perceber o amor, o desamor, vamos descobrindo as emoções que nós temos. Quando você tem um bebezinho, você põe no colo, você nem sente rejeição nem nada, você cuida. Ah, ele parece com você, meu bem. Então, acaba criando essa identidade até pela semelhança física que nós temos com os nossos filhos. E à medida que o tempo passa, que a gente vai amadurecendo em termos corporais e vai, digamos assim, se assenhorando do corpo, as nossas emoções com relação aos nossos pais vão ficando mais nítidas. E fala a literatura espírita que quando nós chegamos no período da chamada puberdade, que é quando a gente aciona o nosso sistema endócrino, epífise, hipófise, tireoide, gônadas, testículos e ovários, então nós acionamos o mecanismo mais profundo que o corpo tinha, porque a gente teve que primeiro aprender a andar, a falar, a fazer conta, ter a coordenação motora grossa, a coordenação motora fina, a gente foi se assenhorando do corpo.
E a última instância de assenhoramento é o sistema endócrino. Quando o espírito aciona esse sistema, nós deixamos a infância e começamos a entrar na puberdade. Quando esse processo eclode na criatura, é sinal de que as últimas instâncias do corpo estão tomadas e o espírito despertou. Por isso que é tão mais fácil uma criança ser ensinada do que alguém adulto, porque a criança ainda está em processo de despertamento. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, chega a perguntar: o que acontece na adolescência que parece que muda a personalidade? É o espírito que muda? Sai o espírito que estava como criança e entra um outro agora? Não, é o mesmo. Não teve mudança, não. É que o espírito acordou. Então, quando era criança, amava o pai, amava a mãe, vivia no colo. Entrou na adolescência, entrou na puberdade, começou a rejeitar, não quero proximidade. É o despertar. Você teve 12 anos para poder ganhar esse espírito, porque você não sabia quem é que estava no seu lar. Quando ele entra na adolescência, que você vai saber, então era realmente um laço de afeto. Ou era um laço de desafeto que eu tinha dentro de casa. E aí, com esse despertar, aguçam-se as percepções. Se o espírito trazia um conflito profundo do passado, ele vai continuar com esse conflito do hoje, no hoje. Mas minha filha, pai ama você. E ela disse: pai, eu sei que o senhor me ama. Eu sei que a mamãe me ama. Eu sei que todo mundo me ama. Eu sei que eu sou saudável. Eu sei que eu tenho tudo. Mas eu sou depressivo. Eu sou. Mas de onde vem isso, minha filha? Você está cercada de amor? Eu sei. Mas de onde vem? Nossos filhos são espíritos. Trazem histórias profundas, mal resolvidas. E muitas vezes, diante dos conflitos que a gente traz e que não lembra de maneira clara, mas que nos incomodam, muitos de nós implodimos e nos tornamos depressivos. Enquanto que outros, que trazem graves conflitos do passado, histórias mal resolvidas do ontem, histórias de violência, de desamor, de paixões por causas indesejáveis, hoje eles renascem e trazem os conflitos de tudo isso. E ao invés de fazerem um processo de implosão, eles fazem um processo de explosão. E eles se voltam para o vício, para o crime, violência, drogas. Por quê, meu Deus? Se eu amo tanto, o que foi, meu filho? Você ofereceu o que você pôde, mas ele não nasceu quando ele veio para o seu lar. Ele é uma alma muito mais antiga e o seu pai é Deus. E nós temos que fazer o trabalho de efetivamente compreendermos isso para que a gente consiga ajudá-los nessas circunstâncias. E só para encerrar a minha fala, eu quero dizer que o nosso papel como pai é exatamente esse, de auxiliar para que eles não se percam pelo caminho. Mas não é para impedi-los de errar. Porque cada espírito responde por si próprio. Os nossos filhos não são nossas propriedades. Eles possuem uma história espiritual diferente da nossa. Então, eles vêm à Terra para uma determinada tarefa de reerguimento espiritual. Nós, na condição de pais, temos o papel de cuidar deles. Mas esses filhos nem sempre dão ouvidos àquilo que dizemos. Nem sempre estão dispostos a seguir os aconselhamentos que lhes damos. Então, quando você aconselha, quando você faz tudo o que pode e eles enveredam pelo caminho tortuoso, a responsabilidade cabe a eles. Porque você, na condição de pai, você na condição de mãe, ofereceu o amor que poderia oferecer. Agora, se nós, em virtude da rebeldia deles, dizemos: esse é incorrigível, isso aí, meu filho, você não presta para nada. Quando você traz isso e derrama sobre as pessoas a sensação de que ele é um imprestável ou de que ele nunca vai dar certo, você vai assumir parcela de responsabilidade junto com ele pela sua desistência de amor. Mas se nós não desistimos do outro, se nós não fazemos o esforço que a gente possa fazer para que a gente consiga avançar na direção do reerguimento dele, se a gente não está fazendo esse esforço,
nós somos corresponsáveis. Mas se eu faço todo o esforço e ele não envereda, a responsabilidade passa a ser dele, sendo que nós não devemos desistir deles. Porque se você desiste, você está desistindo de você. E essa sua desistência, sua consciência vai lhe cobrar amanhã, porque vai dizer, você não deveria ter ficado pela metade do caminho. Você deveria ter levado até o final. E nós poderemos dizer, mas ele era incorrigível. Ele era incorrigível na carne. Mas quando o Espírito desencarna e que ele olha para a história do que ele recebeu, todas as lições que a família lhe ofereceu e o caminho que ele não trilhou, isso o incomoda tanto, isso faz uma pressão espiritual tão grande nele, que ele se vê necessitado de fazer uma existência para corrigir o complexo de culpa que se instala dentro dele pelo tanto de bem que recebeu e o tão pouco que ele ofereceu. Então, não desistir, mesmo dos filhos chamados incorrigíveis, é a melhor estratégia para que eles consigam avançar. Porque se você desiste, ele chega no mundo espiritual e diz, minha mãe desistiu de mim, meu pai então nem me procurou mais. Então, é um indicativo de que, de certa maneira, nós estamos desistindo da nossa capacidade de ajudá-los. Essa circunstância, portanto, é que nos leva a perceber a grandeza das responsabilidades que estão depositadas nas nossas mãos diante da possibilidade de sermos pais e de sermos mães. Muitas são as circunstâncias que se impõem nessa questão, exigindo de nós um esforço para que a gente consiga fazer tudo o que a gente puder. E se chegar a um ponto em que o processo de sufocação for tamanho que a gente não consiga mais conviver, a melhor estratégia é não cortar o laço, não desaparecer, manter o contato, mas garantir uma distância, se assim nos for possível, para que nós tenhamos paz nas nossas vidas. Se o processo de violência, de agressão se estabeleceu, se a droga está levando todas as coisas de dentro da casa, então você se preserva no outro lugar físico, mas sem abandoná-los do ponto de vista de afeto e do ponto de vista de apoio, para que eles saibam que eles têm um lugar para procurar, se um dia eles quiserem se transformar. Mas você procura fazer uma maneira de se preservar, para que você não perca a sua sanidade ao viver num ambiente totalmente destruidor das nossas emoções. É muito importante que nós cuidemos de todas essas questões, porque a responsabilidade da condição de sermos pais ou de sermos mães são, na verdade, uma responsabilidade sublime, que está assinalada nos céus. E aqueles que conseguirem alcançar a condição de não desistirem serão marcados para as grandes vitórias. Nossas vitórias não são pelo fato de fazermos filhos doutores, mas pelo nosso poder de não desistirmos, mesmo nas condições mais adversas e amargas que a vida possa oferecer. Se nós entendermos o propósito superior de tudo isso, nós não vamos querer tanto filhos doutores, ainda que isso seja maravilhoso, mas estaremos muito mais preocupados em fazer um esforço efetivo para poder não desistir dele e de nós, exercendo o papel que a gente deve fazer, na certeza de que nós não estamos sozinhos, de que a espiritualidade nos apoia, nos consola, nos envolve, nos esclarece e nos conforta nos nossos momentos de crise. E para todos nós que estejamos cansados de tudo isso, lembremos que Deus não vai nos desamparar, que os nossos mentores estão conosco, que nós precisamos orar, nos fortalecer, buscar a proteção divina, o amparo do esclarecimento espírita e as instruções dos bons espíritos para que nos renovem as forças e nós tenhamos coragem para prosseguir. Lembrando todos nós que no Evangelho segundo o Espiritismo há uma frase que está colocada no capítulo 14 e que nos leva a profundas reflexões para essa tarde de hoje. Dizem os Espíritos: lembrai-vos, todos vós, que um dia se vos perguntará: o que fizeste dos filhos
confiados à vossa guarda. Não é necessário que eles estejam todos no panteão ou nos pódios, mas é preciso saber o que foi que nós fizemos com eles, não o que eles fizeram com a vida deles, mas o que foi que tu fizeste na tentativa de resgatar as almas que te foram confiadas.